Olá, seja bem-vindo ao Psicologia e Propósito. A gente começa mais uma edição do programa que traz emoções, comportamentos, expressões, sensações daquilo que faz parte da nossa vida e nem sempre a gente sabe lidar. Já falamos aqui sobre depressão, sobre o Setembro Amarelo, que foi um tema muito batido e debatido aqui. Já falamos sobre autorregulação emocional, sobre questões de abusos. Mas hoje, a gente quer trazer um tópico que permeia pela mente de muita gente. Você se percebe, mas nem sempre nos atentamos a isso. Mas a gente tem uma imagem, tem um conceito pessoal, quem sou eu, ou como eu sou, se sou bom, se não sou, se sou bonito, se sou feio. Claro, de acordo com sua maneira de nivelar as coisas. Existem pessoas que às vezes se perdem no meio da caminhada e ficam naquela, mas quem sou eu? A terapia está aí para poder ajudar, com perguntas, com questionamentos, com um processo terapêutico que vai elucidar muito isso. Mas e quando a gente tem uma autopercepção, quando eu me percebo de forma extremamente negativa? E aí diz, eu não gosto de mim mesmo. É sobre isso que a gente vai falar hoje. Eu estou aqui com o psicólogo Pedro Pires do Rio. Seja bem-vindo. Valeu, muito obrigado pelo convite. Queria agradecer a todo mundo aqui da produção também. É meu primeiro podcast, então também estou aqui com uma forma de comemorar, né, essa caminhada na psicologia, que é muito legal, está sendo muito bom. E, bom, vamos conversar, né? Vamos ver o que a gente tem para falar. Além de psicólogo, você é o fundador da New Wave. Isso. Eu também tenho um projeto de surf terapia, né, que se chama New Wave. Essas camisas a gente vai começar a comercializar. Então, se a galera quiser ver lá no Instagram, pode começar a seguir, que vai com certeza estar saindo por lá. E tem mais duas além dessa. Beleza. Olha, hoje nesse papo de autopercepção negativa, e isso muda tudo, né? Com Porque certeza. todos deveriam ter uma autopercepção. Nem todos têm, porque não se percebe, não consegue se perceber. Isso é um dos motivos de grande desregulação em todos os sentidos. O Pedro é da Gestalt Terapia, então é uma abordagem diferente da que eu trabalho, que eu sou da TCC, mas como eu sempre deixo muito claro aqui, todas as abordagens psicológicas têm um objetivo, que é ajudar o indivíduo a se desenvolver, a se autoconhecer, a lidar com traumas e com os psicodiagnósticos, problemas de saúde mental, todas elas tentam e se esforçam para ajudar aquela pessoa. A questão é que cada abordagem vai ter um ponto de vista diferenciado, mas vale muito a pena quando você for procurar um tratamento terapêutico, é você saber a abordagem daquela pessoa, com quem ela trabalha, né, a ferramenta que ela trabalha, e se aquilo é validado cientificamente. Porque existem algumas pseudociências aí que são bem comuns e prometem muitas coisas. Mas a Gestalt Terapia e a TCC são validadas cientificamente, podem ficar tranquilos que o Pedro está aqui para trazer essa visão. Pedro, antes da gente começar, sei que a Gestalt vem a questão do todo, né? E isso é importante para você começar um processo terapêutico, que é você se identificar e num todo, que você não é um elemento, você é um conjunto, é o todo. Como é que isso se dá para uma autopercepção, seja positiva ou negativa? Então, uma coisa muito interessante que você falou é que a Gestalt trabalha muito com percepção. Então, a gente trabalha muito com a forma. Então, como a pessoa vai se ver, vai se entender, vai ser grande, vai ter um grande olhar nosso na terapia Gestalt. E eu concordo muito com você falando sobre as diferentes abordagens, né? Eu acho que cada vez mais que eu venho conhecendo mais abordagens, eu venho vendo como todas falam sobre muitas coisas parecidas, só tem formas diferentes. E sobre isso da percepção, né? Sobre essa autopercepção, isso vem sendo criado, né? Vem acontecendo ao longo da nossa vida. E são várias coisas que vão acontecendo. E aí o todo pode ser, assim, não definir, mas, assim, dar uma ideia de como vai ser essa percepção da pessoa, né? Sendo positiva, negativa, ou ficando ali pelo meio do caminho. Então, o todo vai ser maior do que todas essas coisas que acontecem, porque vai gerar essa autopercepção, né? Então,
vivências, histórias, falas, comportamentos vão gerar essa ideia que a gente tem da gente mesmo. Pois é, e a nossa história desde o nosso nascimento e primeira, segunda infância, chegando na pré-adolescência, adolescência e fase adulta, a gente vai se construindo ao longo desse tempo de vida. Não tem como você se perceber com 30 anos sem levar em conta tudo que você viveu. E percepção, só para ficar bem claro, não é aquilo que os outros falam para você, mas é aquilo que você avalia, sente sobre algo que você vê. E aí vem uma questão importante. A Gestalt terapia usa muito a percepção e um dos exemplos muito clássicos é completar a figura. A gente percebe que nós completamos a figura quando falta um traço, mas nem todos têm essa habilidade treinada de se perceber. Com certeza. Tem alegrias, tristeza, raiva e... eu tô agitado, mas não consegue dar nome àquilo que está sentindo, porque não consegue se conhecer. Como é que a Gestalt trabalha nisso para gerar esse autoconhecimento? É uma grande experiência, assim, a Gestalt terapia, né? A terapia em Gestalt. E a gente vai receber pessoas que, de fato, não sabem, né? Que não sabem identificar em si mesmo emoções, porque a gente não é treinado para isso, a gente não aprende isso. Pois é, a gente passa tantos anos na escola, né? A gente nem ouve falar disso. Não tem. Acho que está começando a mudar. Está começando a mudar. Eu percebo que em 10 escolas, uma tem uma educação emocional. Tem um ainda profissional lá. Mas, pelo menos, assim, uma pequena esperança. Sim, é o primeiro passo. Né? Primeiro passo. Então, a gente vai trabalhar justamente entendendo... Assim, o grande objetivo da Gestalt terapia, se a gente for colocar em uma frase, é dar consciência à pessoa. Possibilitar que a pessoa tome consciência de si mesma. E tomar consciência de si mesmo é entender o que se passa dentro de você e também o que passa fora, né, nos seus contextos. Sim. Então, a partir de perguntas, a partir até da própria psicoeducação, né, que a gente muitas vezes tem que fazer, explicar o que é uma emoção, explicar o que é um sentimento, ter uma visão saudável da raiva, que muitas vezes a gente entende como uma emoção proibida, errada, e como Tudo que é desconfortável, a gente tende a pensar que é ruim. Sim. Mas a raiva, ela tem suas vantagens. Com certeza. Porque numa explosão, a raiva ela pode te ajudar a sobreviver. Com certeza. Né? Então, a gente tem uma aversão à raiva, tristeza, tédio. Medo. Você não pode sentir tédio, porque aí você vai para o celular porque você não se permite se ficar entediado. Só que é no momento do tédio que você mais desenvolve a sua criatividade. Já tirou o celular de uma criança? Tem filhos, Pedro? Não. Não? Então, já tiveram momentos que eu tirei o celular do meu filho, mais novo. E ele... Mais novo, como se eu tivesse vários, só tenho 2. Mas do meu filho. E ele ficou sem celular. No segundo dia, ele estava com aquele negocinho de desentupipia, de plástico, na barriga do meu cachorro. Porque o celular impedia de testar coisas novas. Coitado do meu cachorro. Mas o fato de ele estar sem celular, ele teve que viver o tédio. E o tédio faz você descobrir muitas coisas. Com certeza. E a gente não se permite nem viver o tédio e nem permite ninguém, não aceita que nenhum filho, nenhuma criança, adolescente viva o tédio, achando que ele tem que sempre ficar intertido com alguma coisa. Gente, isso aí é um tiro no pé. Mas não vou falar sobre isso não, senão a gente não termina o nosso Mas isso assunto. também é muito interessante sobre o nosso tema, né? Porque como as crianças de hoje em dia não estão aprendendo a ter tédio, não estão aprendendo a sentir o tédio, e também como o que elas veem na internet também está ajudando a construir essa percepção que elas podem ter delas mesmas no futuro. Pois é, um pesquisador, Jonathan, é um americano, acho que é Jonathan Frank, uma coisa assim, ele fez uma leitura depois da chegada da tecnologia que as gerações Z e Alpha, né? A geração Alpha, que nasceu depois de 2010 para cá, ela foi totalmente transformada por conta desses acessos. Com certeza. E aí a gente fala sobre essa autopercepção, isso influencia na maneira como você se vê. Porque primeiro você tem que se ver com aquele mesmo olhar de admiração que você vê quem você segue nas redes sociais. Só que é muito difícil manter o mesmo padrão. Muito difícil. Até porque ninguém posta fracasso, né? Ninguém posta coisa ruim. Pois é. As viagens sempre são muito boas. Sempre. Crianças e adolescentes sempre veem aqueles que expõem muitas conquistas, muitos jogos, muitos seguidores,
a validação é feita através das curtidas. Parece que isso nivela a percepção, a autopercepção. Com certeza. Eu acho que isso daqui está sendo também uma consequência do que muito já foi criado lá atrás, né? Pensando até de onde essa autopercepção começa a ser criada, você falou nascimento, mas eu acredito até que antes do nascimento. Eu também faço formação em terapia sistêmica, que a gente entende, né, os sistemas como um indivíduo dentro de um sistema, que pode ser família, grupo social, cidade, país, continente, e como tem uma cultura não só do lugar em que você vive, mas uma cultura familiar, né, que a gente chama de transgeracionalidade, que é quando vai passando de geração em geração. Então, que na abordagem do Jung é o consciente coletivo, né? Que ultrapassa gerações. É o que, sim, fica parecido ali. E, mais uma vez, mostrando, né, como as abordagens se conversam entre si. Conversam. Mas essa autopercepção negativa, eu não gosto de mim, é uma frase muito forte. Muito. Né? Porque o fato de você não gostar de si mesmo é você não gostar do que você é capaz de fazer, gostar do seu corpo, gostar do seu modo de agir, gostar do que você vive, das suas experiências. É você ter uma frase de fim do mundo para você. E esse não gostar de mim pode gerar uma outra emoção. Se eu não gosto de mim, então eu tenho raiva de mim. E aí, como é que eu convivo comigo mesmo se eu me odeio? Isso é perigoso, né? É perigoso. Acho que é importante falar também que a gente escuta muito isso, né? Então, não sei, eu fico com vontade de falar que se você sente isso, você não está sozinho e você pode buscar ajuda, né? Tem aqui eu, tem o Anderson, tem outros psicólogos que podem ajudar, caso você se identifique, né, nesse tema. Mas, falando sobre a raiva é muito perigosa quando é voltada para si mesmo. Porque coisas acontecem na vida que nos dão raiva. Sim. Né? E muitas vezes a saúde está em colocar a raiva para fora. Às vezes você não fracassou porque você é ruim ou porque você não sabe fazer. Às vezes fracassou porque não tinha como não fracassar. Sim. Às vezes o mundo girou e as coisas aconteceram e essa raiva para si mesmo vai adoecendo. Porque você vai trazendo para si, assim, eu sou ruim, eu não sei fazer. E essa raiva vai adoecendo e pode até deprimir. Pois é. O fato dessa autopercepção negativa, ela vem já começa de um padrão muito elevado que a pessoa acha que ela precisa alcançar. Eu tenho experiência de pacientes que já chegaram para mim e quando me procurou, a fala foi a seguinte: eu vim aqui porque eu vou fazer uma cirurgia de correção na face e ela ia fazer um ajuste no nariz, né, uma rinoplastia. E ela me falou: olha, Anderson, eu queria que você trabalhasse comigo para me ajudar a passar por isso, que é uma cirurgia, eu sei que tem riscos, eu tenho um pouco de medo, isso, né? Beleza. E aí a gente começou o tratamento. E aos poucos eu fui... na TCC, não sei se na Gestalt também tem essa fala, né? Que somos como uma cebola, né? Que a gente vai tirando as camadas. E aí, fui tirando essas camadas e o problema começou quando... E ali ela já era maior de idade, já tinha mais de 20 anos. Começou aos 10 anos de idade, quando ela ouviu de uma outra criança: nossa, você é muito feia. E ela foi até o banheiro, se olhou no espelho e falou assim: nossa, eu sou feia mesmo. E de 10 anos até a fase adulta, ela olha a mentalidade, olha o pensamento, olha o que aquela situação gerou. Eu vou estudar muito para me tornar um servidor público, para eu ter dinheiro para pagar a rinoplastia. E foi isso que ela fez. A vida foi condicionada porque aquela fala chegou até ela e não foi trabalhada, mas foi uma pedra que fechou um diagnóstico visual. E aí é o trabalho de... Quem foi que falou? Quem é essa referência? O problema todo é que a gente só descobre isso na terapia. Né? E conforme a gente vai cavando tudo isso. Essas falas, elas conseguem chegar até que certo ponto que você já viu entre os seus pacientes? São frases que são muitas vezes vindas de tão cedo na vida que as pessoas até confundem com falas delas mesmas. Na Gestalt terapia a gente chama isso de introjeção. Uma metáfora é que a gente recebe uma comida, a gente nem mastiga, nem vê se gosta, se não gosta, engole.
que nessas frases, né? Por exemplo, você é muito feia. Engoliu e ficou para ela. Nossa, eu sou muito feia. Mesmo que ela não concordasse, aquela fala veio tão forte e sem também uma proteção interna que virou dela. E aí ela construiu a vida dela inteira para conseguir, né, fazer uma rinoplastia. E o fato é que às vezes essas falas são tão fortes, ficam tão impregnadas, que invalida todas as outras, da mãe, do pai, Sim. né, de pessoas que falam assim, nossa, você é linda, Sim. nossa, você tem qualidades, você tem isso como bonito e tudo mais. O fato é que o negativo sempre pesa mais. E é muito mais fácil as pessoas, o ser humano, acreditar no negativo do que no positivo. Uhum. Porque parece que o negativo tem mais sinceridade das pessoas. E o positivo tem um pouco de... eu tô te agradando só porque eu tô fazendo a média, né? Tô fazendo uma de político. Eu acho que esse é um trabalho que acontece muito na terapia também, de você poder também dar mais valor ao positivo e entender que muitas vezes o negativo é necessário também. Sim. Então, uma coisa que eu faço muito com meus clientes é comemorar pequenas conquistas, porque a gente não tem esse costume. É verdade. Às vezes acontece uma coisa boa, a gente não comemora, acontece uma coisa ruim e acaba o nosso dia. E aí isso tudo vai construindo, né, de novo, a nossa personalidade, vai construindo nossas ideias que a gente tem de nós mesmos, nossas crenças, e acaba ficando automático, a gente não percebe. E aí vai isso, vira uma frase que não era nossa, agora é nossa, uma ideia que foi criada a partir de uma outra coisa que não tem a ver com a nossa história. Exato. E assim a gente vai adoecendo, infelizmente. E o que você encontra de evidências assim para as questões sociais e culturais que contribuem para a gente ter essa percepção tão negativa de nós mesmos? A primeira coisa que me vem na hora é o racismo, né? As pessoas negras nascem com essa ideia de que são inferiores. E nem porque escutaram isso, mas, como eu falei, já é estrutural, já é transgeracional. Então, a forma com que o seu bisavô, seu avô, seu pai e você vai passando de geração em geração. E essa ideia, infelizmente, que está enraizada, né? Por exemplo, pensa em pessoas pobres, que são inferiores. Essa é uma coisa social já tão enraizada que vira cultura. É normalizado hoje em dia. Sim, Né? sim. Você vê até... É engraçado, você vê... É engraçado essa sua fala, porque você traz dois grupos. Os que são vítimas do racismo e os que são considerados pobres. Né? Eu não vou dizer quem é pobre e quem não é pobre, mas estou falando assim, claro. o grupo que eu sou pobre, eu sou preto, enfrento o racismo. É interessante que as manifestações e busca por direitos contra o racismo são mais evidentes do que desses que podem lutar contra a pobreza. Não existe, se a gente for nivelar, os negros que vão à luta para lutar e garantir os direitos deles não têm a mesma intensidade do que aquelas pessoas que não têm condições financeiras, que são consideradas pobres. Você vê que existem manifestações, mas é muito desproporcional, porque parece que na pobreza, é a vida, né? Não tem o que fazer, tem que viver nisso aqui, posso trabalhar e tudo mais, mas não vê saída. Já o grupo negro, eles falam assim, não, peraí, isso foi lá atrás, a gente precisa quebrar esses padrões. Você percebe que existe isso aqui eu posso lutar por direito, isso aqui não, isso daqui pobre nunca vai ter direito, pobre nunca vai ter isso, nunca vai ter aquilo, nunca vai conseguir. Gente, isso é um pensamento muito, muito falido, porque o que tem de pessoas que saíram da pobreza e conseguiram... Eu não estou falando que conseguiram ser super executivos, não. Mas conseguiram galgar algumas posições. A gente vê grandes personalidades que saíram daqui do Rio, da Baixada Fluminense. Esses dias a gente recebeu aqui uma CEO de marketing digital que saiu da cidade de Mesquita, que é da Baixada Fluminense. E assim... Não é a pobreza que nivela uma pessoa ser melhor do que outra. O fato é, o negro, o pobre e muitas vezes a mulher já se considera, já se vê como alguém que precisa lutar porque não tem os mesmos direitos, não tem a mesma capacidade, precisa demonstrar isso. Isso já é um dos sintomas dessa autopercepção negativa. Eu preciso fazer mais porque eu sou preto, eu preciso fazer mais porque eu sou pobre, eu preciso fazer mais porque eu sou... Eu não diria que é um sintoma, eu acho que seria mais uma das causas, né? Porque a gente nasce nessa sociedade. Sim.
E, infelizmente, assim, é a nossa história, né? E você falou, né, justamente a luta dessas minorias, dessas pessoas que estão passando por essas situações, tem que ter a luta também de quem causou isso, né? Assim, e, infelizmente, quem causou isso é quem está no poder. Sim. Então, quem está no poder não quer que nada mude, né? Então, eu acho que isso seria uma das causas, né? Eu acho que as pessoas que nascem já escutando essas coisas assim, no momento que nasceram, é complicado, né? Muito difícil você ter uma ideia contrária. Infelizmente, o mundo vai cair em cima, né? O mundo vai acontecer e tal, e cada evidência de que alguma coisa dá errado pode acabar voltando para mim mesmo. Eu que sou ruim, eu que não sei o que fazer, eu que sou preguiçoso. Mas muitas vezes não é assim, né? Você falou uma coisa que é muito interessante. As frases, as falas que você ouviu desde pequeno. Não vou comprar porque eu não tenho dinheiro. Você tem que fazer assim porque você é negro e se você fizer diferente vai dar ruim. Essas falas, muitas vezes, para garantir uma segurança para a criança, Sim. cria-se também uma crença de que, e realmente, eu não posso fazer de tudo porque eu não sou como todo mundo. E isso reflete na maneira como ela se vê. Porque se o pai e mãe, ou avô e avó, o responsável que for, fala, quem vai invalidar a fala do genitor? Com certeza. As São- pessoas mais importantes, né? São No início falas da vida. muito pesadas. Tanto que se disser eu te amo e disser eu te odeio, os dois têm peso. O fato que o eu te odeio vai pesar mais do E que fica o eu te confuso amo. também, né? Sim. Fica confuso. Mas permite essa autoleitura, né? Essa autopercepção. E aí essa percepção negativa, ela começa com uma fala, e aí vem uma comparação, né? Vem com comentários que você ouve, e aí você começa a se ver daquele jeito. Tem uma frase, eu estou lendo um livro que é O Mito do Normal, do Gabor Maté. E ele traz umas evidências, né, umas pesquisas de como as pessoas falam que a nossa mente molda o nosso mundo. O que a gente tipo assim, como a gente vê o mundo, a gente acredita que o mundo é. Exatamente. E uma coisa que ele traz que é muito interessante, que eu vejo pouco, é que antes disso acontecer, o mundo molda a nossa mente. Então, por exemplo, essas frases, as coisas que acontecem, fracassos, ou essas ideias que vão sendo passadas, vão moldando a nossa mente. E depois, a nossa mente vai moldando o nosso mundo. Então, você vê que é um ciclo vicioso. Pois é. E nem sempre quando moldam a nossa mente, moldam da melhor maneira. Porque também falas positivas de extremo de acolhimento desnecessário. E eu falo isso e eu explico. É aquele, a criança caiu, então levanta. Sem fazer aquele alarde todo que criança não pode cair, né? essa super proteção. Aí, se não tem, ela se vê como alguém que precisa defender-se sozinha. Se tem muito, ela vê que não precisa fazer nada porque alguém vai... Isso é um moldar. E a gente molda desde o início da vida por conta, e muito fácil, por conta da neuroplasticidade da criança que consegue se adaptar e aprender muita coisa. A questão é quando é o negativo, que às vezes mesmo tendo palavras que reforcem, dentro da terapia, às vezes fica 2 meses para você conseguir trabalhar essa maneira de pensar e... Às vezes até mais. Né? Eu fiz 2 meses só para ninguém desistir. Não, por favor, não desista. Não, é um caminho. Mas, ó, se você parar pra pensar, assim, essa brincadeira, né? Mas, assim, se você viveu a sua vida até hoje dessa forma, quanto tempo você acha que você vai precisar pra começar a mudar? Pois né? é. As pessoas entram, às vezes, na terapia achando que é mágica, né? Achando Que você vai dar as respostas para o que tem que fazer e acabou. E nem sempre a pessoa vai chegar na clínica dizendo, é porque eu me vejo muito mal, eu não gosto de mim. Que volta para aquilo que a gente falou da consciência, né? Da percepção, de entender que tem isso primeiro, né? Então, muitas vezes, as pessoas vão começar a trazer situações da vida e aí o terapeuta vai entendendo, vai pescando, vai fazendo pergunta que vai trazendo essa ideia, né? Essa consciência de que a pessoa tem de si mesmo. E aí, sim, a gente pode começar a trabalhar, né? Então, além disso, né? Tem que construir uma relação entre terapeuta e cliente. É verdade. É trabalhoso, mas é a nossa vida, né? Acho que vale a pena o trabalho. Pois é. E essa autopercepção, para a gente saber como a gente se vê, é um processo, às vezes, longo. Porque tudo vai depender conforme a pessoa vai abrindo as portas da sua vida
para que o terapeuta possa ir junto com ela. Primeiro que a gente não tem como invadir a vida de ninguém e saber o que a pessoa precisa fazer para melhorar. E quando vem essa conclusão, né, dessa autopercepção negativa, ela vem com os escudos, seja da depressão, seja do isolamento social. Sim. Ah, mas você não se relaciona com ninguém? Não, porque eu não gosto. Mas o porquê que não gosta? Quando aconteceu? Quando começou? A questão essa autopercepção negativa, ela é um gatilho para alguns problemas de saúde mental. Qual que você evidencia? Acho que hoje em dia, né, o que está mais aparecendo é a ansiedade e depressão. Pois é, são os primeiro e segundo lugar, né? Ansiedade em primeiro, depressão em segundo, porque a pessoa não vê sentido, Sim. né? A gente pode até olhar para esse segundo lugar, que é a depressão, que a depressão ela pode ser porque ela sente algo em relação a si, em relação à situação que aconteceu, que se tornou contínuo, né? Ali frequente. Porém, diante disso, a gente pode começar a trabalhar e buscar estratégias para ajudar essa pessoa. É um desafio, na verdade. Às vezes a gente na clínica leva tempo para chegar a esse ponto, mas o que faz ou como ajudar alguém a perceber-se, caramba, eu não gosto de mim. A gente falou um pouco de como isso pode acontecer, né? Introjeções, cultural, social. E tem um termo, né, que é da Laura Pearls, que era esposa do Fritz Perls, que é o fundador da Gestalt terapia, que se chama destruição de Gestalt, que é destruir essas introjeções. Gestalt seria essa ideia, essa forma, né? Então, na terapia, a gente vai olhar, tipo assim, com isso de verdade, né? Olhar para esse fato de que eu não gosto de mim. Vamos primeiro olhar para isso. Como que é olhar para isso? E a partir daí, a gente pode ir fazendo justamente o que você trouxe no primeiro bloco. De onde veio isso? Para que tem isso? Como que isso se manifesta em você? E aí começar a ver, caramba, peraí, eu acho que eu escutei isso aqui de outra pessoa, não fui eu que comecei com isso. Peraí, então se não foi você concorda? Você quer para você? E aí começa, né, a busca pela saúde, né? De, cara, não concordo, não. Não quero isso para minha vida. Quem foi que trouxe? Você concorda com essa pessoa? Qual é a referência dessa pessoa na sua vida? E aí a gente pode começar a destruir mesmo essas ideias e construir novas. Então esse é um caminho também muito legal. E precisa de uma autenticidade muito grande da pessoa reconhecer que eu não quero isso, porque ela viveu a vida inteira pensando daquele jeito, porque foi jogado para ela. E nem sempre a pessoa ela vai perceber isso e entender isso numa sessão só. Com certeza. Né? É um processo. Não gostar de si mesmo, primeiro que eu não fui... às vezes acontece, né? As mulheres têm muito mais facilidade para isso. Não fui com a cara daquela dali. Né? Às vezes tem essas falas. E aí, quando você até não tem essa sensação, você conversa com a pessoa, aí você começa a perceber uma maneira dela tratar os outros, você percebe que ela não é tão leal, que ela é desonesta, que ela mente para você, você fala assim, eu não gostei da maneira dela. Você não passa a não gostar de uma hora para outra. Como gostar também, você não sente de uma hora, né? Não uma coisa que você... Uma do construção. nada gostei. Não, é uma construção. Isso acontece com você mesmo. Uma construção. Como eu falei, o negativo acaba tendo um peso maior. Segundo a teoria de Maslow, né, que fez aquela pirâmide, né, dos passos, aí você vai bem aqui, aí você vai passando até você chegar à autorrealização, né, primeiro o básico, depois o que é menos básico. Ele traz uma pesquisa e uma reflexão de que o negativo, para ser superado, ele precisa de algo 3 vezes mais forte. E o fato que a gente não tem, quando ouvimos, nossa, mas você é feia, ou nossa, você está gorda. Isso, para ser superado, teria que ter uma dosagem 3 vezes maior para ela conseguir regular, ou para ele conseguir regular. Porque não é só a mulher que enfrenta isso. É o camarada que é adolescente ou pré-adolescente que fala assim, nossa, você é um irresponsável mesmo. Engraçado que a gente sempre ouviu que essas palavras têm peso. O fato é que depois que a gente vira adulto, as
os frutos dessa semente plantada lá atrás começam a aparecer. E a gente precisa começar, infelizmente, a colher esses frutos, que é uma depressão, uma crise de ansiedade, porque nunca se acha capaz, suficiente de chegar em algum lugar. E essa construção de que eu não gosto de mim também não surge do nada. Ela vai aos poucos até que culmina nisso. Se eu não gosto de mim, como é que eu vou acreditar que alguém vai gostar de mim? E aí as consequências começam a sair dele para ir para os relacionamentos, as interações sociais, não é? Até que você falou assim, não precisa nem ser nada algo muito, muito sério, né? Como depressão, ansiedade, alguma crise, né? Isso vai aparecendo nos detalhes, né? Então, por exemplo, se você gostou de uma pessoa, você se sente confortável de ir lá falar com ela, ou essa ideia que você tem negativa de si mesmo vai te prender, né? E aí começa a entrar no trabalho, nas amizades, na família, enfim, nos relacionamentos amorosos. E isso vai trazendo barreiras pra gente, né? E acho que essa é uma das formas de a gente poder perceber se a gente tem uma autopercepção negativa. Sim. Em começar a entender, tipo assim, o que é que está me evitando de... Quase me impedindo de fazer o que eu quero fazer, né? Será que eu não me sinto preparado, eu não me sinto confiante o suficiente? E assim você consegue começar a perceber que é o primeiro passo que a gente trouxe aqui, né? Agora, existe uma questão. A autopercepção é como eu me percebo, como eu me vejo. Mas existe também a autocrítica. Tanto a autopercepção quanto a autocrítica, elas podem ser vantajosas. Eu preciso me perceber e eu preciso ter um senso de eu não fiz bem. Sim. Mas os dois têm relação para você? Eu diria até, trazendo, né, para o nosso tema da uma autopercepção mais negativa, eu diria que são complementares e caminham juntos, né? Eu acho que é um pouco aquela história, a galinha e o ovo, né? O que veio primeiro, né? Não sei, mas eu sei que os dois na panela ficam ótimos. Aí sim. Não, na terapia também. Né? É comum as pessoas se... E uma coisa está muito atrelada à outra a tal ponto que aquele que é autocrítico demais, aquele que... olha, eu não fiz aquele podcast bem. Isso já aconteceu comigo. Claro. Eu falei assim, poxa, não foi bem, eu podia ter feito aquela pergunta, podia ter feito daquele outro jeito. Isso é uma autocrítica que você se avalia, mas seria exagerado, não quero mais fazer, porque já que eu não sou bom. E aí essa autocrítica exagerada, que você só vê seus defeitos, seus erros, suas falhas, é um sinal de que você se vê ou se acha muito errado. Incapaz de ser uma mãe, incapaz de ser um pai, incapaz de ser um funcionário, de ser um servidor, de ser um concurseiro, incapaz de ser qualquer coisa. Porque tudo que você vê em si mesmo é negativo. Nessa forma de eu me vejo, eu consigo completar essa gestalt, esse todo, ou existe uma lacuna que eu consiga quebrar para desmontar essa gestalt? Bom, eu acho que, assim, tudo ao mesmo tempo. Né? Eu acho que a gente vai indo pelo todo, né? Vai indo por essa autopercepção, mas a gente também vai pegando os detalhes, né? Então, por exemplo, uma coisa que você falou, né? Como o negativo fica mais forte que o positivo. Por exemplo, será que realmente 100% das coisas que você faz são ruins? Às vezes o trabalho na terapia é justamente prestar atenção, trazer o nosso olhar para as coisas que a gente faz positivas, né? Então, como você trata uma pessoa, sei lá, a sua escrita é bonita, você sabe desenhar, e começar a trazer essas coisas também para uma importância, porque são importantes, fazem parte de quem você é. Né? E a partir desses detalhes e também tratando o todo com as emoções, entendendo para quê, como, a gente vai mergulhando e não necessariamente tem um caminho certo, mas a gente vai indo por todos os lados, né? Pelas beiradas, pelo todo, por dentro, e a gente vai entendendo como, para quê e o que faz você ter essa ideia de você mesmo. E assim a gente pode começar a ver, será que faz sentido para você hoje? Hoje você concorda que você é 100% errado? Sim. Porque às vezes você vai concordar. E a Gestalt também vai muito para onde o cliente está. Então, se é isso que você está, é nisso que a gente vai ficar hoje. E amanhã você pode estar diferente. E aí a gente vê o que a gente faz. O interessante é que o amanhã sempre a gente está diferente, né? Com certeza. Por exemplo, aqui a gente vai fazer esse podcast, eu entro de uma forma e saio de outra, porque é tanta informação, é tanto conhecimento que emana daqui, que geralmente eu saio com mais conteúdo do que eu imaginava que eu ia conseguir naquele momento. E é muito legal isso. Não, e aí está a sua saúde, né? Porque se você ficasse mais preso com talvez um erro que você cometeu, não teria espaço para essa criatividade, para novas ideias, para novos podcasts, para novos temas.
parecido com a Gestalt, parecido não, que senão o Beck e o Peirce vão brigar, mas da mesma maneira de trabalhar, né, do benefício do paciente, na TCC a gente trabalha com os pensamentos automáticos. São pensamentos que são movidos por crenças que você tem, pelas falas que você ouve, pelas coisas que você vive, as situações que você vive. E existe um pensamento disfuncional que ele tem o nome de maximização e minimização, que é quando você maximiza as qualidades do outro e minimiza as suas qualidades. Então você fica sempre naquela de olhar para os defeitos. Já que a gente começou a falar no primeiro bloco sobre rede social, é muito comum, e aí já é um sinalzinho de que a sua autopercepção não está bacana. Quando você posta alguma coisa e as pessoas comentam, tem 10 comentários, 8 positivos, 2 negativos. As pessoas costumam dar mais atenção para aqueles 2 negativos e esquecem os 8 positivos. Como se aqueles 2 pudessem definir não aquela postagem, mas como se definissem ela. Sim. E aí, se você não tem uma autopercepção equilibrada, se você não tem esse autoconhecimento, é muito comum você ou deixar de postar, imagina se for um trabalho, ou simplesmente achar que ninguém me aprova, ninguém gosta de mim. Né? Esse hábito dessa prática, né? Olha, maximizo tudo dos outros. O outro é muito bom, né? Você surfa também, óbvio, né? Então, eu já tentei ficar numa prancha. Cara... Como foi? Horrível. Eu não consegui encontrar... Como é que vocês falam? É ponto de equilíbrio? Não, equilíbrio. Tem uma palavra, eu acho que é isso mesmo. Eu sei que eu não consegui achar esse ponto. E olha que eu fiquei procurando. Não adianta. Aí eu fui fazer stand-up paddle uma vez. Por sorte, eu consegui ficar em pé naquela prancha. Mas por muita sorte. Primeiro passo. Porque a água era parada. Não podia passar um barquinho perto. Mas não é tão fácil também, não. Rapaz, eu caí bastante. Ainda bem que foi para uma gravação, então ainda bem que o editor foi muito camarada comigo. Então ele fez uma ótima edição para eu ficar em pezinho. Mas eu acho extremamente difícil. Sim. Aí se eu for me comparar a você, que está surfando, que dá aula de surf, que faz terapia com surf, irmão, eu ia falar assim, nossa, eu sou péssimo. Eu não sirvo nem para ser o surfista nem o terapeuta. Porque a gente acaba evidenciando tudo que o outro faz e o nosso é sempre muito ruim. O fato que eu consegui chegar na praia, o fato que eu consegui cair na água, tá bom. E que você tentou? Eu não sou surfista. Eu não vou surfar. Acho muito legal. Mas para ver. Para fazer, não. Se a onda tiver mais de 1 metro, eu já estou com medo. O que eu vou fazer lá? É saber o seu próprio lugar. Isso não te diminui, né? Não, graças a Deus, né? Senão também eu estava perdido. Porque no Rio de Janeiro, uma praia que não tenha onda, rapaz... Difícil. Porém, é você saber, você se autoconhecer. Beleza, eu não consigo surfar. Eu gosto de nadar. Nadar eu nado. Surfar, não. Tá bom. Mas o não saber surfar não define quem eu sou. Mas tem outras coisas que definem quem eu sou. Você pode não conseguir apresentar trabalho na frente da sala ou apresentar uma reunião. Isso é normal. Né? Eu não gosto da palavra normal. Isso é comum. Lógico, existem algumas travas e tudo mais, mas, olha, não leva o jeito. Eu não gosto de estar na frente em evidência. Já pensou se todos quisessem estar na frente em evidência? Teria ninguém para assistir, né? E quem iria preparar as coisas? Também não. Não tem. Quem administra? Porque a pessoa está lá, o presidente está lá, mas tem uma galera atrás preparando tudo. A vida é feita assim e a gente precisa também conhecer, respeitar o lugar que é nosso e não considerá-lo menor, porque não está nessa evidência. Outro dia eu falei aqui sobre o fato de você fazer qualquer coisa. Hoje você tem que ser muito bom.
Se você gosta de correr, você tem que correr uma maratona. E num bom tempo, com um pace bom. Se você gosta de surfar, você tem que competir em tal lugar. Você não pode simplesmente surfar por surfar. A gente perdeu a oportunidade de ser ruim, né? Porque Hoje em dia a gente não pode mais ser ruim. Não dá. Não E aí, como que a gente vai começar alguma coisa, né? Porque assim, eu também tenho anos no surf, né? Assim, eu não comecei como eu surfo hoje. Assim como você não tem como você se comparar com alguém que está há anos fazendo alguma coisa. Exatamente. Né? Por exemplo, você com certeza está muito melhor nesse podcast que eu, porque é o meu primeiro e você já tem muito mais. Se eu for me comparar... Não vamos falar do tempo que eu tô aqui. Não precisa. Mas isso é uma verdade, né? É que a gente precisa sempre ser uma grande evidência. E não é assim. E essa cobrança maçante, faz com que a gente desconsidere as coisas positivas, como você estava falando. Sim, cada um tem a sua história, né? E muitas vezes a gente olha para nossa história onde faltou e esquece também de ver onde teve, né? Então, por exemplo, trazendo aqui o surf, com certeza tem várias coisas na sua vida que você faz melhor que eu. Isso não quer dizer que eu sou melhor ou pior que você, né? Quer dizer que eu vivo a minha vida de uma forma, você vive da sua, e cada história é muito única. Isso é uma coisa que acontece às vezes muito, né? E que tem importância. Isso é muito importante, porque às vezes as pessoas acham que vai até fazer o terapeuta perder tempo. Sim. Você está aqui só pelo dinheiro, você não tem interesse em mim. Mas, cara, o terapeuta tem tanto interesse naquela singularidade que é muito importante você trazer a sua história. É verdade. Isso muitas vezes pode fazer a pessoa não buscar terapia, né? E ter uma ideia da terapia que não é verdadeira, infelizmente. Que a gente só quer o dinheiro. Na verdade, quando um paciente do Pedro ou meu sai do consultório, a gente vai atrás de muitas informações para a próxima sessão. A gente pensa sobre a história do paciente, a gente estuda sobre a história do paciente, sobre o que a ciência traz. Mas vocês já sabem as regras da Gestalt, da TCC. Pois é, mas o ser humano, ele é muito maior do que qualquer regra. Ele é muito mais amplo. Agora, a gente aqui, desde o início desse bloco, a gente está apontando algumas particularidades de que provam que, às vezes, a gente não gosta da gente mesmo. Essa autocrítica, essa autocobrança, esse isolamento, não vou fazer porque fulano não vai gostar, essa sensação de deixa eu viver no meu mundinho só, eu tenho que ser muito bom, já que eu não sou muito bom, então eu sou muito ruim. Isso gera na gente uma autodepreciação, porque a gente não é bom, a gente não é capaz, a gente é inútil. E aí tem uma coisa que pode ser um bom exercício, eu queria que você, Pedro, esclarecesse um pouco isso, que é a autocompaixão, que é você se aceitar pelo que você é. Você não precisa ter uma conta bancária cheia de dinheiro, você não precisa vencer um campeonato, mas você se aceita e se ama. Tem uma autocompaixão por ser quem é. Sim. Hoje, até atendendo, eu passei por esse tema numa ideia de trabalhar a criança interior. Porque muitas vezes a gente vem falando aqui como muita dessa autopercepção negativa tem grandes origens ali pela parte da infância, né? E muitas vezes a gente pode acabar tendo raiva dessa criança, né? Sim. Mas assim, muitas vezes ela era uma criança. Ela estava vivendo no mundo, tinham responsáveis por ela. E eu acho que muitos, talvez todo o tratamento psicológico tem que passar pela criança anterior, de olhar para sua criança, entender que faltaram com você e você não é a razão por isso, e se acolher, se receber, se ver, e assim poder amar a criança que você foi, porque a criança que você foi te trouxe a quem você é hoje. Verdade. Então, a gente acaba, às vezes, né, confundindo e achando que a gente, enfim, fez coisas erradas de propósito. Eu acredito que a gente esteja fazendo o melhor que a gente pode com o que a gente tem para ser o melhor possível, né? Eu gosto de, pelo menos, acreditar nisso. Então, você chegou até hoje, até aqui, né? Então, assim, você também merece um mérito por isso, né? Verdade. Você se autoaceitar, né? Não consigo tirar 10 na prova. Eu consegui tirar 7. É a média? Mas foi o que você conseguiu, que você se esforçou para tirar? Não, eu podia ter me esforçado mais. Ok, Tudo então bem. na próxima Mas olha a consciência. Eu podia ter estudado mais. Na próxima, então, eu estudo e consigo superar a média. Sim. Eu fui o meu melhor, eu estudei muito. Parabéns. Sim. Que bom que conseguiu. Pode ter acordado num dia ruim,
pode ter acordado com dor de Exato. barriga, com dor de cabeça. Exato. Às vezes a vida acontece, né? E a gente não é sempre o culpado. E eu nem gosto muito dessa palavra também, acho que é mais responsável, né? Pois é, você assume essa responsabilidade. Isso é muito bacana, porque quando você puxa para você a responsa, você não fica jogando a culpa em cima dos outros também. Sim. A minha parte é essa, eu fiz. O outro tinha que fazer a parte dele. Ele não fez, cada um vai colher os frutos das sementes que plantou. O que me chama a atenção na autocompaixão é um olhar mais empático para si. Porque é muito comum a gente ser empático, acolher o amigo, Uhum. o primo, o irmão. Essa é uma intervenção que eu gosto muito de fazer na terapia, né? Às vezes a pessoa me conta essa história e está sendo muito crítico consigo mesmo, né? Eu pergunto assim, olha, se fosse um amigo seu, o que você falaria? E geralmente o discurso fica muito mais gentil. É, E eu total. pergunto assim, qual que é a dificuldade de fazer isso com você mesmo? E a pessoa às vezes toma até um susto. Não percebe, é automático. A gente é muito crítico a gente mesmo. Sim. E claro, tem seu lado positivo, né? Pra gente poder aprender, crescer. Mas quando passa do ponto, aí a gente vai se colocando para baixo. É que é uma linha muito tênue, muito fina, né? Sim. Qual é o ponto ideal e o que passa do ponto. Eu acho que um equilíbrio aí é... eu preciso melhorar, eu tenho que ser mais, eu tenho que ser mais. Tá, mas até onde eu consigo ir? Uhum. Porque senão você vai se forçar a algo que talvez não é para você. É botar uma roupa que não está no seu tamanho. Sim. Você vai se desgastar tentando algo e o seu algo está separado, está ali do lado e você não está vivendo aquilo. Quando era adolescente, eu tocava teclado, né? Então eu gostava muito de música. Hoje eu não sei nada de música, hoje eu não Sério? sei cantar uma música inteira. Meus filhos riam de mim quando eu começo a cantar e eu erro a letra. Eu sou ótimo com música. Mas antes não, antes era direitinho. E aí uma das coisas que me chamava a atenção é que na parte de música, na banda, todo mundo queria cantar. Mas ninguém queria fazer a segunda voz. Uhum. Porque era importante para eles estar ali como primeira. A gente precisa, para ter essa autocompaixão, é entender o nosso lugar e valorizar o nosso lugar. Seja como o road, né, que monta os equipamentos, ou seja como vocalista que está ali cantando, seja como o protagonista, ou coadjuvante, ou figurante num teatro, seja o lugar que é seu, mas que você valorize. E, infelizmente, a gente espera sempre que o outro valide o nosso lugar. Uhum. E essa autocompaixão é entender, beleza, eu tô aqui. Que bom! E festejar por aquela conquista, sem essa comparação injusta que muitos fazem. É uma boa palavra, injusta. E acho que por que é tão importante a gente entender o nosso lugar e aceitar esse lugar? Porque pode fazer com que a gente mude. Uhum. Às vezes a gente fica lutando contra o nosso lugar e se a gente não aceita ele primeiro, não tem como mudar. Porque quando você não aceita, você não consegue ver inteiramente. Porque quando você olha com calma, com autocompaixão, você entende aquele lugar e você consegue ver claramente lugares que você pode seguir para crescer. Então, por exemplo, talvez ser a segunda voz seja um caminho para se tornar a primeira um dia. Sim. Né? Mas se você nunca for a segunda, porque você só quer ser a primeira, talvez você não consiga chegar lá. Pois é. E olha, gente, não sei quem está tentando fazer segunda voz aí para a gente estar falando sobre isso. A questão é a seguinte, uma boa segunda voz supera muitas primeiras, tá? Segunda voz é difícil pra caramba fazer. Mas essa é uma ferramenta, essa autocompaixão, ela precisa ser praticada, ela precisa ser treinada todos os dias, porque não é um negócio que, não, você passa por uma experiência dessa e acabou, você vai vai ser empático com você mesmo, vai ter esse carinho com você mesmo, mas isso é uma prática diária. Sim. Dá uma ideia de como fazer isso, como cultivar isso no dia a dia. Eu acho que é prestar atenção em si mesmo, fazer esse movimento consciente, porque no seu dia a dia, por menor que seja a coisa, sabe? Você gostou da roupa que você está usando. Isso já é muito válido. Sim. Porque quanto mais coisinhas você vai percebendo, você pode ir construindo uma grande coisa, né? Transformar num todo. E quando a gente está muito
enviesado por essa visão negativa, as coisas positivas passam e você não consegue ver. Se a gente entender também que o mundo é o que a gente entende que ele é, até fazer uma caminhada pela praia, ver a natureza e achar a natureza bonita, significa que já tem beleza dentro de você. Sim. Porque a gente também só reconhece o que a gente conhece, né? Então, se você consegue ver beleza no mundo, é porque pode ter uma beleza dentro de você e você pode ser belo, né? Então, fazer esse movimento consciente de começar a perceber, pelo menos, o que você faz que pode ser de alguma forma positivo. Que nem você falou, né? Uma sementinha. E aí, ir crescendo essa árvore, né? Até ser o que você quiser que ela seja. Pois é, esse é algo que precisa ser cultivado, gente. Se olhou no espelho, não gostou muito do cabelo, arruma o cabelo. Não gostou muito da roupa, troca de roupa. Faz o que você consegue fazer ali para ficar bem. Ah, mas eu não consigo porque eu não tenho. Olha, tem gente que tem menos que você. Não estou falando isso para que a gente possa se beneficiar com a tragédia do outro. Não, tem gente que às vezes tem menos e consegue se ver bem naquele menos. O fato é, você precisa olhar para si e acreditar também em você. Essa autoconfiança, essa autoeficácia. Não, peraí, eu consigo, eu cheguei até aqui, eu superei tanta coisa. Eu não sou como falam que eu sou ou como eu achava que eu era. Esse processo aí de autoconhecimento é fundamental e essa autopercepção de se beneficiar com as conquistas que você faz, como o Pedro falou, né, de vibrar com as conquistas, com cada feito, é fundamental para trabalhar essa autocompaixão e, de certa forma, ir combatendo com essa autopercepção negativa, porque você começa a valorizar, a se alegrar sem ter nada fora, mas por dentro. Sim. Né? Uma alegria intra. Pedro, muito bom, cara, o papo com você. A gente já chegou ao final do nosso pódio hoje. Passa rapidinho mesmo. Me avisaram que passava rápido. Pois é, mas eu jurava que era um pouquinho mais devagar. Hoje foi muito rápido. Muito obrigado, mano, pela sua presença. Muito obrigado aqui. você. Foi muito legal. Obrigado você, a todo mundo que veio aqui trabalhar e que fez isso acontecer. Né? Eu acho muito legal também o que vocês estão fazendo, trazer pessoas pra gente comentar. E acho que a gente só tem a crescer, assim, né? E até fazer a minha parte aqui, comemorar o meu primeiro podcast. É verdade, parabéns, cara. Mandou Então, bem, mano. Mandou bem. Obrigado. Eu sempre dou um feedback depois pros convidados aqui. Muito legal, parabéns, foi muito bom. Muito obrigado. Quem quiser te seguir e conhecer o New Wave, como faz? Então, a gente tem no Instagram, é @newwave.surfterapia. E quem quiser também seguir o meu pessoal, na verdade pessoal não, profissional, mas só meu, é psi.pedro Pires do Rio. Também tô lá, posto uns vídeos, posto umas fotos e a gente pode interagir por lá. Quem quiser também trazer dúvidas. Beleza. Então, e o mais legal, né? Porque o Pedro, surfista, faz o trabalho de grupo terapia com surf na praia. Imagina uma consulta terapêutica na praia. Rapaz, aí é uma outro delícia. nível, mano. Outro nível. Bom, aí eu teria que aprender a surfar primeiro e eu vou deixar isso aí só com o Pedro. Não, mas a gente pode organizar. Pedro, obrigado. Valeu, cara. muito obrigado. Foi muito bom. Você de casa, olha, pode acompanhar a Psicologia a Propósito no Instagram. Vai ser super bem-vindo. Ou no meu Anderson Nascimento Oficial, é também aberto para você poder compartilhar, perguntar e acompanhar as atividades aqui. Eu fico muito feliz com a sua companhia aqui no Psicologia e Propósito de hoje. Espero te ver no próximo programa. Esse foi mais um Psicologia e Propósito. Tchau!